Hoje não vou falar como a esposa do Leonardo, nem como influenciadora, nem como empresária. Hoje eu falo como mãe, como mulher, como sogra, sim, mas acima de tudo, como alguém que acredita na força do amor. O que eu tenho para dizer hoje talvez não seja novidade para ninguém, mas pode ser surpresa para quem acha que tudo na vida é tão simples quanto parece. Porque por trás de cada notícia que viraliza, de cada foto ou ausência de foto, existe uma história. E nem sempre a história termina quando o público acha que terminou. Sabe, nesses últimos dias eu tenho ouvido mais silêncio do que palavras. E às vezes o silêncio grita. A ausência fala mais alto do que qualquer declaração. O fim do casamento da Virgínia e do Zé Felipe pegou muita gente de surpresa. Não só quem acompanha os dois pela internet, mas até mesmo a família. Sim, a família. Porque eles estavam bem. Estavam fazendo planos. Falando em casar na igreja. Vivendo o dia a dia com os filhos. Juntos. E de repente, acabou? Não. Não acabou assim não. Não pra mim. Quem é mãe entende o que eu vou dizer agora. A gente sente. Mesmo quando o filho não fala. A gente percebe no olhar, no tom de voz, no abraço mais demorado ou na ausência dele. Eu vi o Zé mudar. Não de uma forma drástica, não de um dia pro outro. Mas vi ele mais calado, mais introspectivo. E ao mesmo tempo, vi a Virgínia se desdobrando entre o trabalho, os filhos, a casa, as redes sociais. Ela sempre foi de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E foi nesse desequilíbrio que algo se rompeu. Mas nem tudo que se rompe está perdido. Amor de verdade não acaba de um dia pro outro. Não some só porque assinaram um papel. Não muda porque agora moram em casas diferentes, ainda que no mesmo condomínio. Aliás, quem decide morar em casas separadas, mas ainda assim próximas, está mesmo tentando se separar de verdade. Ou está tentando encontrar um novo caminho mais maduro, mais saudável, para reencontrar o amor de antes. Eu vi os dois se olhando com amor. Vi o Zé com os olhos brilhando ao ver a Maria Alice dormindo no colo da mãe. Vi a Virgínia chorando baixinho depois de uma ligação com ele. Vi o cuidado nos detalhes, mesmo separados. E vi também o respeito. Sim, eles se respeitam. E isso diz muito. Porque em muitos términos, o que sobra é mágoa. E quando não há mágoa, ainda há amor. Eu mesma já vi relacionamentos terminarem com declarações públicas, juras de que não voltariam mais. E voltaram. Porque o coração não obedece ao orgulho. O coração obedece à verdade que mora lá dentro. E a verdade é que esses dois ainda se pertencem. Ainda se buscam. Ainda se olham, mesmo que disfarçadamente. As pessoas gostam de apontar o dedo. Julgam o que não sabem. Dizem, mas ela está em São Paulo vivendo a vida dela. Ou, ele tá por Goiânia saindo se divertindo. Mas ninguém vê que eles ainda almoçam juntos com os filhos de vez em quando. Que se mandam mensagens no fim do dia. Que mesmo com tantas dores ainda se protegem. Ninguém vê o que eu vejo. E talvez por isso eu ainda tenha esperança. Maria Alice é só uma criança. Mas ela sente. Maria Flor, com aquele jeitinho doce, também sente. E até o pequeno Zé Leonardo, tão bebê ainda, tem no olhar uma saudade que só o colo dos dois juntos resolve. É por eles que eu sei que esse amor vai reencontrar o caminho. Dias antes da separação, eu ouvi. Estávamos na varanda da casa deles, e a Virgínia dizia pro Zé: quando a gente casar na igreja, quero usar o vestido que desenhei desde o início. Lembra? Ele respondeu sorrindo, segurando a mão dela. Não era uma conversa de quem estava pensando em desistir. Então, o que aconteceu? Talvez cansaço. Talvez pressões externas. Talvez o excesso de exposição. Ou apenas um momento difícil. Mas nada definitivo. Essa é uma das maiores pistas para mim. Eles não estão solteiros. Estão em pausa. Não vemos festas, noitadas, provocações indiretas. Vemos o contrário, cuidado com a imagem um do outro. Respeito com a história que construíram. E isso não se finge. Eu sou mãe, mas também sou mulher. Já passei por crises no meu casamento. Já quis jogar tudo pro alto. Já pensei que o fim era inevitável. Mas hoje estou aqui, com o Leonardo. Porque soubemos reconhecer o valor do que tínhamos. E eu olho pro Zé e pra Virgínia e vejo o mesmo brilho. O mesmo medo de perder. A mesma vontade de reconstruir. Eles só precisam de tempo. E às vezes, o tempo é o maior aliado do amor. Não estou aqui para fazer fofoca, nem para alimentar especulações. Estou aqui para dizer que eu acredito. E não sou a única. Muita gente que ama os dois sente que isso não é o fim. É só uma travessia. Um período de silêncio antes do novo começo. Maria Alice já mostrou isso, aliás. Outro dia, ela olhou pro pai e disse: você ainda ama a mamãe, né? E ele sorriu.
Não respondeu com palavras, mas o olhar dele disse tudo. A criança vê o que os adultos fingem não ver. Se eu pudesse, eu diria: filhos, o amor de vocês é bonito demais para acabar assim. Não deixem o barulho do mundo calar o que vocês sentem. Não deixem a rotina matar os sonhos. E talvez eu diga isso ainda. Na hora certa. O que eles têm é raro. É forte. É verdadeiro. E o que é verdadeiro volta. Sempre volta. Já pensou que talvez essa separação seja só um reencontro disfarçado? Um tempo para entender o que importa, para curar feridas, para voltar mais forte? Tem amores que precisam de distância para florescer de novo. E esse é um desses. Nesse tempo todo eu não falei publicamente. Mas eu orei. Pedi a Deus que os guiasse, que os iluminasse. E no fundo, senti que Ele ainda está escrevendo essa história. Se for da vontade de Deus, eles vão voltar. E quando voltarem, será mais bonito do que nunca. Porque terá sido por escolha, por amor, por perdão. E isso é mais poderoso do que qualquer aliança no dedo. Um dia, talvez daqui a alguns anos, eles vão contar essa história para os filhos. Sim, nos separamos. Mas foi só por um tempo. Porque nunca deixamos de nos amar. E vai ser a parte mais linda da trajetória deles. Mesmo com tudo, eu acredito. Porque eu vi eles se apaixonarem. Vi eles construírem uma família linda. E vi que o amor ainda está ali, esperando para recomeçar. Talvez já esteja acontecendo. Na troca de olhares. Nas visitas discretas. Nas mensagens apagadas. Nos abraços dados só por causa dos filhos, mas que duram um pouco mais. O amor está voltando. E quando voltar, vai ser como se nunca tivesse ido. Do fundo do meu coração, como mãe, como sogra, como mulher, eu digo: ainda é cedo para dizer que acabou. Muito cedo. Porque o que é de verdade não termina. Se transforma. Se reinventa. E um dia, volta. Sabe, eu já vi muitas histórias de amor. Algumas que começaram cheias de promessas e terminaram sem nenhum último abraço. Outras que pareciam impossíveis e contra todas as apostas floresceram. Mas poucas têm a força que ouvi em Zé Felipe e Virgínia. A verdade é que atrás das câmeras, onde não existem cortes nem filtros, é onde o amor se prova. E eu vi esse amor no dia em que a Maria Alice ficou doentinha e os dois se revezaram a noite toda, um no colo, outro no termômetro, outro na oração. Vi esse amor quando Zé, cansado de um show, preferiu dormir no chão do quarto só para não deixar a Virgínia sozinha com as meninas acordadas. Vi esse amor quando, mesmo brigados, eles se preocuparam em não transparecer nada para as crianças. São pequenos gestos que mostram grandes sentimentos. Tem uma coisa que muita gente não repara: o olhar. Aquele olhar que foge quando se encontra. Que quer falar, mas não pode. Que quer tocar, mas se limita ao cumprimento. Eles têm esse olhar. E quem já amou de verdade sabe do que eu estou falando. Não tem explicação. É coisa de alma. Separar não é fácil. Separar com filhos pequenos, então, é ainda mais doloroso. Você passa a conviver com a saudade no plural. A saudade do companheiro, da rotina, da família unida. A casa continua cheia, mas falta um pedaço. E eu sei que tanto Virgínia quanto o Zé estão sentindo isso. Não falam, mas sentem. Porque o silêncio da ausência grita mais alto à noite, quando as crianças dormem e o coração fica exposto. Às vezes, é só no distanciamento que a gente enxerga o que realmente importa. É quando a gente vê que o que parecia problema era só distração, que o que parecia briga era cansaço, e que o que parecia fim era só um pedido de pausa. Eu acho que os dois estão nesse processo agora, de entender, de rever, de amadurecer. E isso é bonito também. Às vezes a gente romantiza demais. Espera que o amor seja só riso, flores, jantares e fotos. Mas o amor real é feito de escolhas diárias, de paciência, de perdão. É escolher ficar quando tudo grita para ir embora. É perdoar quando o orgulho diz não. É tentar de novo, mesmo com medo de errar. E o mais importante, é respeitar o tempo de cada um. Muita gente se pergunta: mas eles não estavam planejando casar na igreja? Sim, estavam. E não, esses planos não foram rasgados. Eles foram guardados. Guardados como uma carta inacabada. Como um vestido no armário. Como uma música que ainda vai tocar na cerimônia. Porque quem ama, não desiste de sonhar. Só adia um pouco. Nesses momentos, quando tudo parece incerto, é a fé que nos segura. Fé em Deus. Fé no tempo. Fé no que é verdadeiro. Eu já disse isso, mas repito, eu orei por eles. Orei para que encontrassem paz, mesmo que fossem caminhos separados. Mas lá no fundo, pedi que Deus unisse o que Ele mesmo já tinha abençoado. Porque eu acredito que a missão deles juntos ainda não acabou. Às vezes, o tempo vem para curar.
Mas às vezes ele vem para reconstruir, tijolinho por tijolinho, com mais maturidade, mais consciência, mais leveza. E eu vejo isso neles. Talvez esse tempo separado seja exatamente isso, o alicerce de algo mais forte que ainda vai nascer. Um recomeço, um novo capítulo. O Zé é impulsivo, sentimental, intenso. A Virgínia é focada, cheia de ideias, acelerada. São diferentes, mas nunca foi sobre serem iguais. Foi sobre se completarem. O amor deles sempre foi sobre admiração, sobre parceria, sobre segurar a mão um do outro mesmo em meio ao caos. E é por isso que acredito que o amor vai vencer. Se um dia eles voltarem, e eu tenho fé que vão, será mais bonito ainda. Porque será uma escolha consciente. Não pelo costume, não pelas crianças, não pela imagem pública, mas porque perceberam que o amor vale a pena. E que apesar das falhas humanas, o sentimento que une os dois é maior do que qualquer obstáculo. E se não voltarem? Bem, aí também terá sido amor. Amor que foi, que deixou frutos lindos, que ensinou, que transformou. Mas, sinceramente, eu não consigo acreditar nesse cenário. Porque os olhos deles ainda se procuram. Porque a ausência de um ainda dói no outro. Porque existe um fio invisível entre eles, que nem o tempo nem a distância conseguiu romper. Para você que está aí, ouvindo até agora, talvez também esteja passando por um momento parecido. Uma separação, um adeus, um coração partido. Talvez você também tenha filhos pequenos olhando para você e perguntando: mamãe, papai vai voltar? E talvez você não tenha resposta. Mas eu quero te dizer, não perca a fé no amor, mesmo quando tudo parece confuso. Mesmo quando a dor aperta. Mesmo quando o mundo parece ter virado de cabeça para baixo. O amor, o verdadeiro, sempre encontra uma forma de voltar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei quando, ou como eles vão se reencontrar oficialmente. Mas eu sei que hoje, enquanto gravo essas palavras com o coração cheio de emoção, eles ainda se amam. E às vezes isso é o bastante para começar de novo. Por fim, quero deixar uma frase que carrego comigo. Aquilo que Deus une, ninguém separa. Se esse amor nasceu no coração dele, então ele não morre. Ele apenas dorme um pouco, para acordar mais forte. E quando acordar, vai ser lindo, porque vai ser verdadeiro. Com amor, com fé e com o coração de uma mãe, sigo acreditando que o fim nem sempre é o fim. Às vezes, é só o começo de um amor ainda maior.